Olá, eu sou Jamila Teixeira, eu sou aluna do terceiro ano B e eu vou falar sobre o reprodutor masculino. O que é? O sistema reprodutor masculino ele vai muito além dos órgãos genitais, como o pênis e o testículo. Como qualquer outro sistema, ele é formado por muitos órgãos individuais que precisam atuar em conjunto para chegar ao resultado final. O sistema reprodutor masculino é o sistema ligado à reprodução, ou seja, a produção dos gametas para a fertilização do ovo feminino, ovo ou gameta, e a nutrição do feto em desenvolvimento. Tal como os outros sistemas do corpo humano, o sistema reprodutor masculino é composto por diversos órgãos. Para além disso, possui também algumas glândulas e ductos. Os órgãos do sistema reprodutor genital masculino podem ser divididos em dois grupos, internos e externos. Os externos, eles incluem o pênis e o escroto. Os internos, eles incluem os testículos, epidídimos, ductos deferentes, as glândulas seminais ou vesículas seminais, ductos ejaculatórios, a próstata, glândulas de bulbo uretrais ou glândulas de Cooper. As glândulas seminais, a próstata e as glândulas bulbo-uretrais, elas constituem as glândulas acessórias. Os testículos, o epidídimo, localizam-se no escroto, contudo são considerados órgãos genitais internos devido à sua posição durante o desenvolvimento embrionário e homologia aos ovários. Para mais informações sobre o sistema masculino, a gente vai falar a seguir. Alguns fatos. Algumas partes do sistema reprodutor masculino, como o pênis e a uretra, elas também fazem parte do sistema urinário, que produz a urina e expele pelo corpo. A genitália interna, os testículos, epidídimos, ducto diferente, ductos ejaculatórios, vesículas seminais, próstata e glândulas bulbo-uretrais são da genitália interna. A genitália externa é a uretra distal, escroto e pênis. O pênis. Ele é o órgão masculino de copulação. Ele tem um corpo longo e uma ponta com uma dilatação em forma de cogumelo chamada de glande, a qual é recoberta por uma dupla camada de pele, chamada de prepúcio, em homens não circuncidados. O pênis ele possui uma raiz consistindo no bulbo do pênis com uma cruz de cada lado no períneo. É um corpo livre, pendente ou um corpo haste. Ele é completamente coberto de pele. O pênis ele é o órgão responsável pela introdução do esperma no sistema reprodutor feminino. Ele contém tecidos esponjosos que se tornam túrgidos e eretos quando cheios de sangue. Os tecidos eréteis do pênis eles incluem os corpos esponjosos e os corpos cavernosos. Os corpos cavernosos eles formam a parte do corpo do pênis. Essas estruturas elas são envoltas pela túnica ambogínea, camadas profundas e superficial. Ele contém a maior parte do sangue devido à sua rica vascularização. No pênis, durante a ereção peniana, os corpos esponjosos também são cobertos pela túnica ambogínea e são contínuos com os outros corpos, os cavernosos. Os corpos esponjosos são atravessados pela uretra. Para além disso, unem-se ao sulco mediano na superfície uretral dos corpos cavernosos. São cilíndricos, afunilam-se ligeiramente e estendem-se para a glande, sendo uma massa de tecido esponjoso ou tecido erétil. Os corpos esponjosos eles também são capazes de se encher de sangue durante a ereção. Outras estruturas do pênis incluem a face peniana superficial, o ligamento suspensor do pênis e sua vascularização. A face peniana não possui gordura e é constituída por tecido conjuntivo laxo do escroto. Os ligamentos suspensores do pênis são ligamentos fundiforme e triangular, sendo ambos responsáveis pelo suporte do corpo do pênis. Esses ligados são formados por fibras elásticas e são contínuos com a face peniana. A vascularização e inervação. O pênis é suprido por ramos de artéria pudenda interna, enquanto o sangue venoso ele é conduzido pela veia pudenda externa superficial.
A inervação do pênis é oferecida por três nervos principais: o nervo pudendo, que fornece informações sensoriais e simpáticas; nervos expansênicos pélvicos, que fornecem a inervação parasimpática envolvida na função erétil através do plexo prostático; e nervo lionginal, inerva a pele da raiz peniana. O escroto. O escroto, ele é uma estrutura semelhante a um saco, formada a partir da parte inferior da parede abdominal e está suspenso por trás do pênis. Ele abriga e protege os testículos e os cordões espermáticos e mantém os testículos em uma temperatura cerca de 2 a 4 graus inferior à temperatura corporal. O tecido escrotal subcutâneo não possui gordura, mas contém uma parte do panículo carnoso. Os músculos dardos enviam uma banda para o septo fibroso em linha média do escroto em alturas de baixas temperaturas. O músculo cremaster, ele contrai de forma a puxar o escroto para junto do corpo, o local com temperatura mais elevada, enquanto o músculo dardos dá ao escroto a sua aparência enrugada. Ou seja, quando a temperatura aumenta, os músculos dardos e cremaster, eles relaxam, fazendo com que o corpo se afaste do escroto e perca sua aparência enrugada. A parede escrotal ela é composta por uma camada fina de pele revestida por tecido muscular liso, fáscia de dardos ou fáscias de cones. A pele que reveste o escroto é pigmentada e tem várias glândulas sebáceas, que são produtoras de sebo, as glândulas sudoríparas e alguns pelos. Externamente, os componentes direito e esquerdo do escroto, eles são separados por uma linha chamada de RAF. Os testículos, eles são órgãos genitais internos masculinos, que é isso aqui, ó. Eles produzem esperma e o hormônio de testosterona. Eles localizam-se dentro do escroto e o testículo esquerdo, ele localiza-se ligeiramente inferior ao direito. Cada testículo é formado por estruturas densamente enroladas, chamadas de túbulos seminíferos, a quais são adjacentes às células de Leydig, as células intersticiais de Leydig. Essas células são responsáveis pela produção de testosterona e na presença de hormona lutênica LH. Os túbulos seminíferos abrem-se para a série de canais chamados de rede testicular. O esperma move-se da rede testicular para o epidídimo. Os epidídimos estão ligados à superfície posterior lateral dos testículos, a continuação direta do epidídimo a outra estrutura chamada de ductos deferentes. Recobrindo os testículos existe um tecido fibroso espesso, que é a túnica ambugínea. As superfícies ventral e lateral dos testículos estão livres num espaço seroso, formado pela túnica vaginal sobrejacente e um remanescente do processo vaginal fetal. Que aqui os testículos, funículo espermático, anatomia dos testículos. Eles são um par de órgãos genitais internos e externos, que eles são formados por escroto ou bolsa escrotal. Sua função é produzir espermatozoides e hormônio de testosterona. Tá aqui o epidídimo, o canal deferente, o plexo de pominiforme, a artéria do testículo e o testículo. O epidídimo é um tubo único e firme, que é isso aqui, olha. Ele é um tubo único e firme, com cerca de 7 metros de comprimento, altamente enrolado e unido por tecido fibroso. Ele liga-se atrás do testículo, ao lado medial dos ductos deferentes. O epidídimo funciona como local de maturação e armazenamento dos espermatozoides. Entre o epidídimo e o testículo, há uma fenda estreita, o seio do epidídimo. Esse seio encontra-se dentro da túnica vaginal. O epidídimo pode ser dividido em 3 partes: a cabeça, o corpo e a cauda. Os ductos deferentes são contínuos com a cauda do epidídimo, quando essa estrutura ela inflama, ela causa uma doença chamada de epididimite. O funículo espermático. O funículo espermático ele conduz o feixe neurovascular dos testículos e suspende no escroto.
O feixe consiste em artérias, nervos, plexos, paminiformes, vasos deferentes, vasos linfáticos, túnica vaginal dos testículos e o músculo cremaster. Envolvendo essa estrutura neurovascular estão essas três camadas: a face espermática externa, o músculo cremaster e as face espermática interna. Aqui vemos o epidídimo, a túnica, o testículo coberto e o funículo espermático. Aqui tem a anatomia, que aqui é o plexo de paminiforme, a artéria, o ducto deferente, o epidídimo e os tubos seminíferos. Os ductos deferentes, eles são uma continuação do ducto do epidídimo. Eles têm uma parede muscular relativamente espessa e um lumen pequeno. Os ductos deferentes, eles começam com a quadra do epidídimo ao nível do polo inferior dos testículos, ascendendo posteriormente eles e medialmente ao epidídimo. Eles formam o componente principal do cordão espermático. Os ductos deferentes, eles aumentam e correm para cima para formar a pola de ductos deferentes, antes de terminarem unindo-se à glândula seminal para formar o ducto ejaculatório. Os ductos ejaculatórios são estruturas de tubos delgados formados pela união dos ductos deferentes e da vesícula seminal. Eles têm cerca de 2 centímetros de comprimento e formam-se perto do colo da bexiga. Durante seu trajeto, os ductos perfuram a próstata, esvaziam-se na uretra para que atravesse a glândula prostática. Aqui temos as referências. É importante também falar que o sistema reprodutor masculino ele faz parte de um sistema chamado sistema urogenital. O sistema urogenital, por sua vez, ele é constituído pelo sistema urinário e reprodutor, que foi dito anteriormente, né? Que ele é composto pelo sistema reprodutor e o sistema urinário. E eles se fundem e partilham dos mesmos órgãos. Alguns ductos comuns, por exemplo, a uretra. E, como tal, é muito importante fazer essa distinção entre o sistema urinário e reprodutor, já que o sistema urogenital, eles possuem os órgãos excretores, que são os órgãos do sistema urinário, como rins, uretres, a bexiga e a uretra, e os órgãos reprodutores.